tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos assim ao final das nossas reflexões com a carta de São Paulo aos Romanos. Que possamos estar bem animados para participar em nossas comunidades neste mês da Bíblia, que traz como tema a esperança não decepciona. Que nós possamos sempre alimentar nossa esperança, meditando a palavra de Deus. Participe dos grupos de reflexão da sua comunidade, das celebrações, vivenciando intensamente este mês da Bíblia. Vamos então ao último capítulo da carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 16. Que possamos sempre deixar-nos iluminar pela palavra para que a esperança esteja cada vez mais fortalecida, pois a esperança não decepciona. Façamos então a nossa oração. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona. Quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos preparar então nosso coração para acolher a palavra de Deus, que hoje está no capítulo 16 da carta de São Paulo aos Romanos. Primeiramente, nós vamos ouvir o texto do capítulo 16, versículos 1 a 24. Quem irá proclamar para nós será a Kátia, de Belo Horizonte. Vamos ouvir com bastante atenção. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Paz e bem de coração. Grato estou pela acolhida, pela amizade e dedicação. Que o Senhor lhe retribua, abençoando sua missão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Paz e bem de coração.
Enviei-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencres, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós venha a precisar, porque ela tem ajudado a muitos e também a mim. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Pela minha vida, eles expuseram as suas cabeças, e isso lhes agradeço. Não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Saudai o meu querido Epêneto, que foi as primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são muito estimados entre os apóstolos e se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, amicíssimo meu no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo Jesus, e o meu amigo Estaques. Saudai Apeles, provado em Cristo. Saudai aqueles que são da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os que são da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que trabalham para o Senhor. Saudai a estimada Pérside, que muito trabalhou para o Senhor. Saudai Rufo, escolhido no Senhor, e sua mãe, que considero como minha. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olímpio e todos os irmãos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-vos da doutrina que recebeste. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira enganam os corações simples. A vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão porque eu me alegro a vosso respeito. Mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem e simples no tocante ao mal. O Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e Quarto, nosso irmão. Este é o último capítulo da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo saúda as pessoas conhecidas. Entremeada com as saudações é uma advertência inesperada, típica do gênero literário carta, que não costuma separar meticulosamente os temas. A advertência que se refere aos que provocam divisões e obstáculos contra a doutrina que os romanos aprenderam. Paulo pinta com cores vivas essas pessoas e as desmascara. Estão a serviço do próprio estômago, enganam as pessoas, são o próprio Satanás. Na ocasião em que editou a carta a Tércio, Paulo hospeda-se em casa de Gaio e está acompanhado de Timóteo, Lúcio, Jasão e Sosípatro. Além dessas pessoas, Erasto e Quarto mandam saudações aos romanos. É muito interessante a gente perceber, então, nesta passagem, a presença de tantas pessoas. Paulo não está sozinho na missão. A missão se faz em comunidade, com companheiros, companheiras. É assim que deve ser realizado o nosso trabalho dentro de nossas comunidades. Nunca desejarmos fazer sozinhos, termos méritos pessoais, mas fazermos sempre em comunidade. É assim que o Evangelho vai sendo propagado, vai crescendo. E termos a consciência, como Paulo faz, de que existem pessoas que provocam divisões e obstáculos. Infelizmente, em nossas comunidades também se faz presença de pessoas que não contribuem para que
o reino de Deus aconteça. A nossa sociedade está profundamente marcada por pessoas que pensam apenas em si mesmas, pessoas que são egoístas, violentas e que procuram de todas as maneiras impedir o progresso do reino de Deus. É preciso, de fato, sabermos viver em comunidade, sermos solidários, cheios de amor, viver a fraternidade. E para terminar este livro, Paulo então nos apresenta um hino que nós vamos agora ouvir, que está no capítulo 16, versículos 23 a 27. Quem irá proclamar para nós este texto final da carta de São Paulo aos Romanos será a Nancy, da cidade de Jaú, em São Paulo. Ouçamos. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e Quarto, nosso irmão. Àquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em segredo durante séculos, mas agora manifestado, por ordem do eterno Deus e por meio das escrituras proféticas, dado a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé. A Deus, único, sábio, por Jesus Cristo, glória por toda a eternidade. Amém. A carta termina com um solene hino de louvor a Deus. O motivo desse louvor é a capacidade que Deus tem de conservar firmes os fiéis das comunidades romanas. Paulo ajunta a esse louvor a revelação do mistério, o Evangelho de Jesus Cristo que ele proclama. Anunciado pelos profetas, esse mistério, o Evangelho, é levado aos pagãos, a fim de que aceitem Jesus Cristo e respondam a ele com a fé. A carta, dessa forma, termina com um hino que celebra o grande tema já anunciado no início do livro. Essa é a sabedoria de Deus, sabedoria insuperável. Ele é o único sábio, merece para sempre toda a glória por meio de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Eliane, bom dia, comunidade de fé, paz e bem. Que bom, minha gente, gratidão a vocês que nos acompanharam esses dias, né? A gente pôde aqui fazer um momento muito importante para o nosso trabalho de comunidade, junto aqui com todos vocês, estudando essa carta de Paulo aos Romanos. E aqui nós sentimos uma grandeza que é o reino de Deus. Paulo sofre todas as perseguições, é preso, na verdade é assassinado por causa do reino de Deus. E é de Paulo que surge então essa experiência que nós damos continuidade hoje. Nós queremos continuar caminhando, levando sempre, para as comunidades esse fervor, alegria de anunciar o Evangelho, de anunciar a Boa Nova. É por causa deste reino de Deus que Paulo pregou, que Paulo foi perseguido e foi morto, que nós também estamos neste caminho e queremos continuar caminhando. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Assim chegamos ao final de nossa reflexão de hoje e também no final das reflexões sobre a carta de São Paulo aos Romanos. Espero que esses áudios tenham alimentado a sua esperança e que assim possamos seguir firmes a nossa jornada como peregrinos de esperança.
A partir da próxima segunda-feira, estaremos então iniciando um tempo muito especial, o tempo da criação. Cada dia vamos alimentar também a nossa fé, contemplando toda a criação de Deus e tomando consciência de que a nossa missão é cuidar da vida. Convide amigos, familiares para estar conosco ao longo deste tempo que vai do dia 1º de setembro até o dia 4 de outubro, vivenciando então esse tempo bonito, o tempo da criação. Você é nosso convidado para estar conosco então ao longo de todo este tempo, celebrando a criação. E nas terças-feiras nós teremos à noite, às 7h, todas as terças-feiras de setembro, uma live onde vamos refletir sobre a dimensão social da Laudato Si. Você também é nosso convidado para estar conosco nestes encontros virtuais. Possamos vivenciar o mês de setembro como o mês da criação, celebrando o nosso Deus Criador e assumindo cada vez mais a nossa tarefa de sermos guardiões da vida, defender a vida sempre. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos